Olá pessoal, tudo bem? Como passaram? Vamos então retomar os nossos estudos de direito constitucional. Após estudarmos os direitos fundamentais, na forma prevista no artigo 5º da Constituição Federal, cumpre-nos agora tratar das chamadas garantias fundamentais, com assento também no mesmo artigo 5º da Constituição Federal. Lembrando que as garantias fundamentais, elas são direitos processuais, Tratam-se de instrumentos processuais, mecanismos processuais que vão garantir o respeito aos meus direitos fundamentais, tá? Então, falando desses direitos processuais fundamentais, que recebem então o nome de garantias fundamentais, cumpre-nos iniciar tratando da chamada garantia fundamental do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição do Estado, tá? O princípio, a garantia fundamental do acesso à justiça, ela vem prevista no inciso 35 do artigo 5º, ao dispor que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, tá? Então, deixa claro que a lei não vai criar objeção, de podermos acessar o Poder Judiciário quando tivermos um direito ameaçado ou já violado, tá? Embora a doutrina discuta se o acesso à justiça, a inafastabilidade de jurisdição é uma garantia fundamental ou um direito fundamental, Isso não é o mais importante. Embora a doutrina majoritária coloque o acesso à justiça como um direito processual, o direito de acessar o Poder Judiciário por meio de um processo judicial e de, através desse processo judicial, obter uma tutela jurisdicional justa, essa garantia ela é explicada pela doutrina na parte das garantias fundamentais, tá? Então, ela é melhor enquadrada, embora haja uma discussão, se isso seria um direito material e aí o acesso à justiça seria um direito fundamental, ou se na verdade é um direito de natureza processual, E então seria classificado como uma garantia fundamental. Então a gente segue a mesma didática, a mesma metodologia de trabalho e deixamos para explicar o acesso à justiça agora, quando passamos a trabalhar com as chamadas garantias fundamentais do processo, tá? Então, é direito nosso de acessar o Poder Judiciário, mas também é uma garantia de que a tutela jurisdicional seja justa, Faça justiça no caso concreto, tá? Então, por isso que a doutrina costuma discutir aí se seria melhor enquadrado como direito ou garantia fundamental, tá? Como eu falei, isso não é o mais relevante, o importante é sabermos o que significa o direito processual, a garantia fundamental do acesso à justiça, tá? Esse direito, que é fundado num princípio, é uma norma principiológica que levou à concretização desta norma prevista no 35 do artigo 5º, no inciso 35 do artigo 5º. Esse princípio, ele garante o acesso de todos ao Poder Judiciário. Tá? Então, quando nós falamos de acesso à justiça, nós estamos falando do direito fundamental de ingressar com um processo judicial. O acesso de todos os cidadãos, os membros do povo, inclusive também as pessoas jurídicas de direito público, de que quando tenham um direito violado ou ameaçado, como menciona o inciso 35, de que eles têm então acesso ao Poder Judiciário, acesso a um processo judicial a fim de resguardar, de garantir aquele direito porventura ameaçado ou já lesionado, já violado. Tá? E a doutrina costuma mencionar que é a noção de direito de acesso ao Poder Judiciário, É o Poder Judiciário estando lá de portas abertas para que todos os cidadãos, para que todas as pessoas físicas e jurídicas, elas possam então ingressar no Poder Judiciário com a sua demanda, Com a sua demanda visando então a garantia, o respeito a um direito.
que pode ter assento constitucional, sendo um direito fundamental, ou também a garantia de um processo judicial para me resguardar, para proteger os meus direitos previstos em normas infraconstitucionais, tá? Mas vai além desse direito de acesso ao processo judicial, né, de direito de acesso ao poder judiciário. Na verdade, refere-se à garantia de que a tutela jurisdicional prestada pelo Estado, né, no exercício dessa jurisdição, por isso que é chamado de inafastabilidade da jurisdição, porque a lei ela não pode me impedir de ingressar com uma demanda judicial a fim de resguardar um direito ameaçado ou violado, né, nos termos do inciso 35, essa garantia se refere à tutela jurisdicional justa. Uma tutela jurisdicional que, para ser justa, ela tem que ser também célere e efetiva, tá? Então não é apenas direito de acesso ao poder judiciário, direito de acesso ao processo, é direito de acesso ao poder judiciário para a obtenção de uma tutela jurisdicional justa, né? Uma tutela jurisdicional que seja célere, ou seja, rápida, concedida rapidamente e que seja, portanto, também efetiva, né? A tutela morosa, uma tutela que não é concedida num tempo razoável, num prazo razoável, e aí a gente já aproveita para explicar também o princípio da duração razoável do processo, que é mais uma garantia fundamental prevista no artigo 5º, né? E a próxima que nós vamos comentar aqui, que para a obtenção de uma tutela que seja justa, nós precisamos obter ela num prazo razoável. Ela não pode ser morosa, ela deve ser célere. Ela não pode ser morosa porque pode ser inefetiva, né? A morosidade, o tempo que a parte aguarda para a obtenção de uma tutela jurisdicional pode fazer com que a efetividade do processo se perca, né? Imaginando aí um processo de aposentadoria, né, ou de revisão da aposentadoria, né, em que o aposentado ingressa com uma ação e o processo se perpetua aí durante longos anos, né, de maneira morosa, de maneira lenta, até quando a decisão judicial vai ser proferida, pode ser que esse idoso já tenha falecido, né? Então o processo ele não tem efetividade nenhuma, ele acaba sendo um processo inefetivo em razão de que quando a tutela jurisdicional do Estado é prestado, aquela tutela jurisdicional, aquela decisão judicial, ela já não tem mais utilidade nenhuma para a parte, ela já não tem mais efetividade nenhuma para a parte. Tá? Então é nesse sentido que o Estado me garante o acesso à justiça, mas o acesso à tutela jurisdicional justa. Não é apenas acesso ao poder judiciário que está lá de portas abertas aguardando o ingresso da minha demanda, né? O ingresso com o meu processo. Mas a partir do momento em que eu acesso o poder judiciário, o Estado tem o dever e nós do povo temos o direito de obter uma tutela jurisdicional que seja justa no caso concreto. E para que haja justiça no caso concreto, essa tutela deve ser célere, né, proferida de maneira rápida e também efetiva, né, dotada dessa efetividade no caso concreto, surtindo efeitos no caso concreto, ok? Quando falamos do acesso à justiça, nós também, e já mencionando essa ideia de tutela jurisdicional justa, célere e efetiva, né, por parte do Estado, temos também que já aproveitamos para explicar uma outra garantia fundamental, que é a garantia da duração razoável do processo, que também é fundada numa norma principiológica, tá? Na verdade, essa norma constitucional, ela tem base em um princípio, né, pessoal? Como um valor importante, né, que permeia a nossa sociedade, tá? O valor que prega que a tutela, para ser realmente justa, para que efetivamente tenhamos acesso à justiça, que essa tutela precisa ser prestada de maneira breve, num prazo razoável, não num prazo muito longo, né? E essa disposição, ela consta do último inciso do artigo 5º, nós vamos encontrar a duração razoável do processo, a garantia da duração razoável do processo no inciso 78 da Constituição Federal. Esse dispositivo, esse inciso, essa garantia fundamental, ela foi incluída no texto constitucional através da emenda constitucional 45, né, aprovada em 2004. Diz assim, então, o inciso 78 do artigo 5º da Constituição: a todos
No âmbito judicial ou administrativo, ou seja, nos processos judiciais ou nos processos administrativos, tá, que correm junto à administração pública, que correm junto a órgãos do Estado, né, como por exemplo os cartórios, como por exemplo as delegacias de polícia, né? Então, esses processos administrativos também devem respeitar esta garantia fundamental. Então, tanto nos processos judiciais como nos processos administrativos, a todos são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Tá? Então, é mais uma garantia fundamental, é um princípio que informa toda a atividade jurisdicional do Estado e também aplicado no âmbito administrativo do Estado, ou seja, dentro da administração estatal, né? De que todos temos direito de obter uma tutela jurisdicional num prazo razoável, de que o processo judicial ele deve iniciar e se encerrar num prazo razoável, tá? Uma vez que a justiça tardia, a justiça morosa, ela consequentemente acaba sendo injusta, né? Ela muitas vezes acaba sendo inefetiva, né? Sem efetividade, que a parte busca uma tutela jurisdicional para se socorrer com relação ao direito, e se tivesse que aguardar o trâmite de um processo moroso, com várias fases, como é o nosso, quando ela obtém a tutela jurisdicional, o processo já não tem mais efetividade, né? Vamos imaginar um processo de medicamentos, né, em que o Estado, justamente para garantir a duração razoável do processo e a efetividade da tutela jurisdicional, né, e aí sim garantir também o acesso à justiça, né, é que o Estado cria um mecanismo processual da tutela antecipada, né, a chamada tutela provisória de urgência antecipada, para que nas ações de medicamentos, por exemplo, um exemplo de ações que cabe um pedido de tutela antecipada, se a parte tivesse que aguardar até o final do processo, quando a sentença transitasse em julgado, ou seja, citação da parte ré, exercício do direito de defesa, possível instrução, né, produção de prova, pericial, testemunhal, documental, suplementar, para o juiz sentenciar, depois tem recurso para a segunda instância, recurso para as instâncias superiores, né, como a questão do fornecimento de remédio envolve direito à saúde, envolve direito fundamental à vida, isso poderia chegar no STF, então nós teríamos 4 instâncias que o processo iria passar, a primeira instância, a segunda instância junto ao Tribunal de Justiça, depois o STJ e o STF, né? Nesse caso, imagina a parte que precisa de um medicamento, se ela tivesse que aguardar até o trânsito em julgado dessa decisão para poder buscar depois o seu cumprimento, a sua execução, né? Ela já poderia estar morta, o processo não teria efetividade, o seu direito à saúde já poderia ter sido prejudicado, né? E ter ali graves danos ao seu estado de saúde ou até mesmo danos irreversíveis ao seu estado de saúde em razão da morosidade do trâmite processual, tá? Então, o direito de acesso à justiça ele está atrelado ao direito da duração razoável do processo, tá? Porque não basta garantir o direito de acesso ao processo judicial. Faz-se necessário que o Estado garanta também um acesso à justiça por meio de uma tutela jurisdicional que seja rápida, que seja efetiva e que consequentemente será justa, né? Porque sendo morosa pode não ser efetiva e consequentemente será uma tutela jurisdicional injusta. Tá? Então, o princípio da duração razoável do processo, ele garante uma tutela jurisdicional prestada de maneira célere, né, de que o Estado deve me garantir a prestação da jurisdição de forma rápida para que aquela decisão judicial que eu fui buscar quando eu entrei com a ação, ela seja efetiva, né, ela surta os efeitos esperados pela parte, no sentido de resguardar, de proteger o seu direito lesionado ou ameaçado. Tá? Então, o processo ele deve iniciar e se encerrar num prazo justo, né? E quando não há aí, a garantia de que se encerre num prazo justo, o Estado cria um mecanismo como a tutela antecipada,
né, que é de natureza satisfativa. A parte, quando o juiz concede uma tutela antecipada, quando ele concede uma liminar, né, como essa para obtenção dos medicamentos de imediato, sem ter que aguardar todo o trâmite processual para só lá no final começar a receber os medicamentos, o Estado está garantindo a aplicação do princípio da duração razoável do processo. O Estado está me garantindo o quê? A efetividade na jurisdição, a efetividade no provimento jurisdicional. Tá? Então, não basta ter acesso à justiça, eu tenho que ter acesso a um processo judicial que seja efetivamente justo e que para aí eu possa falar de justiça no caso concreto, né? De que eu obtive a justiça no caso concreto. Mas para que ele seja justo, ele não pode ser moroso, ele precisa ser concedido de maneira célere, de maneira rápida, né? E tendo, portanto, também ainda a característica da efetividade dos provimentos jurisdicionais, ok? Beleza? Volto no próximo vídeo para explicar algumas outras garantias fundamentais.